Então, o treinamento para um líder olhar para a sua equipe e falar assim, ó, eu conheço meu funcionário, isso pode salvar a vida. Então, na hora que ele chega de manhã e olha para aquele funcionário e vê a expressão facial dele, a forma como ele respondeu, ou atendeu um telefone, o papel desse líder é chegar nele e falar assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você quer dar um tempinho? Enfim, trazer estratégias, você quer voltar para casa hoje, trabalho de home office, vai te fazer bem? Perguntar para a pessoa, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno, estamos com a Fabiola e hoje com o Felipe Girotti, que é psicólogo. Quer se apresentar, Felipe? Sim, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Sou psicólogo clínico, atuo hoje na Plasticità, que é uma clínica que cuida de longevidade, né? Enfim, eu faço um trabalho clínico lá, mas também atuo com organizações, porque eu já fui bancário lá no passado, fui quase 15 anos bancário, e depois fui me formar na psicologia e atuar, né, como psicólogo. Mas antes disso, eu trabalhei muito tempo com, né, o público no mundo corporativo, né? Então eu gosto de falar bastante sobre também o dia a dia do trabalho, é bem legal, eu tenho talvez bastante coisa para contribuir aqui hoje com vocês, viu? Eu ia falar que burnout em banco deve ser algo comum, né? Porque é uma cobrança gigantesca dos dois lados, tanto do cliente quanto do seu superior. Exatamente, burnout. Vamos falar disso. E vocês sabem por quê? O nome da palavra burnout? Não. Não? Pode explicar. Vou explicar para vocês, tá? Burnout vem de burn, que é queimar, de fogo, né? De queimar ali. E out, de fora. Então é como se você estivesse queimando, né? Na parte de fora ali, eles trazem essa ideia. E o burnout está relacionado ao mundo do trabalho. Sempre. Então, sempre relacionado ao mundo do trabalho. É uma condição que a gente fica, por exemplo, de estresse crônico. Então, em qualquer trabalho que a gente tiver, algumas profissões, por exemplo, demandam mais e, consequentemente, é mais propenso que aconteça. E aí a gente vai falar de vocês aqui, né, dos engenheiros, dos arquitetos, os agrônomos, né, engenheiros, não podemos esquecer. E eu até pensei sobre algumas relações que isso pode acontecer. Por que vocês também estão mais suscetíveis a ter o burnout? Então, no banco, por exemplo, um médico... E aí eu posso até trazer para vocês uma ideia, que é o seguinte, pensa comigo, todas essas profissões, principalmente os médicos, os engenheiros, os arquitetos, o engenheiro agrônomo, se você parar para pensar, todos, sem exceção, têm algo externo por fora, muito importante na sociedade. Então o papel de vocês na sociedade é muito grande. Pensa comigo, o engenheiro, ele faz um projeto, o engenheiro civil. Você é engenheira civil, certo? Uhum. Você vai poder falar melhor sobre isso. Faz o projeto, você tem que garantir que está tudo certinho. Que está ali, né? O prédio vai ficar em pé, não vai ficar cair. Em pé. Pô, se caiu... É o mínimo, né? É o mínimo. Ou ter um bom seguro de liability para não tomar um processo. Então, a pessoa que contrata um engenheiro civil espera que tenha ali a segurança de que aquele prédio não vai cair. E se cair, gente... É uma catástrofe, é muito sério. Então, esse peso que vocês já carregam é algo que é intrínseco. Você forma em engenharia, você sabe que você vai assinar e um dia pode acontecer alguma coisa. Então, você está em pressão o tempo todo para não errar nenhum cálculo. Vamos pensar no engenheiro agrônomo, por exemplo. Eu estava vendo uma reportagem, né, uma pesquisa. O Brasil se tornou, né, acho que é importador e também agora se tornou evidência em exportação de grãos, de carne bovina, né? Enfim. Sempre fomos. Sempre foi. A gente é um grande alimentador do mundo. Sim. A gente é um celeiro exatamente, do mundo, cara. Olha só a importância que o engenheiro agrônomo tem. E mais do que isso, o cara engenheiro agrônomo, ele tem que pensar em muitas outras coisas ali. Só que eu comecei a ver nessa reportagem que o cara ainda tem que ser como se fosse um economista. Porque vamos pensar comigo, tem lá a fibra do algodão, tava vendo, e a fibra sintética que vem do petróleo, né? Isso. Aí se diminui o preço do petróleo, o que acontece? A fibra fica mais barata, o pessoal vai começar a consumir. E o algodão, onde fica? Então o cara tem que saber tudo isso. É verdade isso também? Acontece? É verdade, eu já vi, a gente já teve às vezes problema de lançar um plantio no solo, de por exemplo soja, e aí ver que por algum motivo vai ter um aumento no milho, no dia seguinte ou na semana seguinte já vim
replantando tudo com Então- milho, tirando a soja, porque você vai ter um lucro maior se você conseguir. Mas é time, depende de um monte de coisa, mas Mas o estresse que deve ser relacionado a isso é muito grande, porque a pressão é muito grande de conseguir, né? Mas a gente tem uma vantagem que o nosso escritório é o mato, então vai dar uma relaxada. Eu Vamos ia lá. falar isso. Eu ia falar isso agora. É verdade. Tirando o agrônomo que trabalha numa passarinhos revenda de cantando. trator, que trabalha aí com pesquisa de química e tudo mais, a gente trabalha no meio da natureza. Então a gente tem esse... Quase Pensa. não fica aquele toque na cabeça. Então, e aí, se a gente pensar, por exemplo, no arquiteto. Cara, o arquiteto lida com sonhos das Sonhos. pessoas. Meu, Expectativas. expectativa. O cara chega e fala assim, ó, eu quero desse jeito aqui, perfeitinho. Aí ele começa a projetar, deixar tudo bonitinho. Aí passa, sei lá, uma semana, o tio vem visitar e fala assim, nossa, filha, ou o pai, né, sei lá, vem visitar a filha e fala, que coisa é essa? Eu não gostei disso aqui. Aí liga pro arquiteto, ó, vou precisar mudar um negócio. Aí o cara tem que parar tudo que ele tá fazendo e refazer tudo. E é muito importante. O sonho que aquela pessoa coloca naquele projeto é tudo, é a casa dele, né? Sim. E se a gente pensar, por exemplo, a pandemia, aumentaram a procura nos arquitetos, nos engenheiros. É verdade isso também? É uma verdade esse ponto? Porque as pessoas estavam dentro de casa ali, começaram a reparar. Sim, muitas pessoas buscaram trazer o escritório para dentro de casa, né? Então teve essa mudança, Essa readequação, essa né? readequação do ambiente. Então, às vezes a sala passou a ser uma sala com um escritório, então muita gente precisou adequar. Até porque, né, você precisava trazer o computador, às vezes você vai colocar sempre o computador na mesa de jantar, não dá. Não dá, Você exatamente. precisava fazer Você essa precisa se adequação. isolar, às vezes, um pouco da Exato. família, fazer uma coisa mais Sim, privada. as crianças que apareceram. Muitas crianças, inclusive. E, Até gente, em reunião de presidentes e tudo mais. Chegou a virar Exatamente. meme isso. né? Exato. Então, assim, a pressão, né? É por isso que eu trago que o burnout está ligado a um estresse crônico, tá? É uma condição, é uma síndrome, não é um transtorno. É uma síndrome que todos nós estamos ali com essa possibilidade de ter, porque o estresse é normal. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, tá? Pensa comigo, o estresse é algo natural do ser humano. Temos que ter estresse, por quê? Para luta ou fuga. Então, sei lá, pensa, você tá andando na rua de boinha lá, tal, aí você olha pro lado, um cachorro vem com aquela cara medonha. Pelo amor de Deus. Você olha pro lado e fala assim, o que acontece? Vem um medo, o cérebro capta essa informação, começa a fazer o quê? Jogar o sangue, exatamente, jogar o sangue, se preparar para correr ou lutar. O sangue, por que a gente fica com as mãos brancas, o rosto branco? Porque o sangue vai para as partes maiores do nosso corpo, pro tórax, pros braços, pras pernas, para quê? Para lutar ou correr. Então o estresse é normal, só que o estresse que vai acontecendo todos os dias nessas funções que vocês atuam é muito extremo. Sem contar o dia a dia que, né, tem o estresse do gestor, tem o estresse do resultado constante que a gente tem que ter. Então, o burnout... Atingir as metas também. Metas também. O burnout, ele tá ligado, então, a um estresse crônico, né? Só que é ligado ao trabalho. Então, né, uma mãe, por exemplo, pode ter um estresse crônico, mas... Porque ela teve o filho, tá naquele momento de amamentar, acorda de madrugada, tal, ela fica, o estresse vai lá em cima. Mas como não está relacionado ao trabalho, a gente não chama de burnout. Então, burnout... Tem outro nome? Esse estresse? Assim, o mais famoso é o burnout, tá? Mas tem o esgotamento, eles chamam de síndrome do esgotamento do trabalho. Também tem alguns teóricos que falam sobre isso. Então, você vai escutar isso, você vai ler em algum lugar e vai saber que é relacionado ao trabalho, né? Então... Posso fazer uma pergunta? Eu achei legal essa correlação que você fez do estresse quando você vê um animal, quando você está numa situação de risco, e aí o teu corpo prepara sangue para você ter uma resposta rápida. Quando você tem um estresse de trabalho, a gente tem essa mesma reação de mandar sangue para essas mesmas partes, e talvez isso se torne um problema porque a gente não tenha a explosão, não tenha a resposta disso, então a gente fica acumulando essa... Perfeito. Boa pergunta, inclusive, hein? Olha... Quase um psicólogo, quase um Nossa psicólogo. senhora. Adorei. A agronomia tá servindo pra Tá alguma servindo coisa. pra alguma coisa. Ou para nada, né? Deveria ser psicólogo. Tô achando que você quer virar psicólogo, talvez, Não, hein? tem muito na família, psicólogo e psiquiatra. Não mesmo, precisa de cara? mais um. Precisa de mais Por um, né? isso. Aquele Ó, é uma ótima pergunta. Isso acontece o tempo todo. Então, você chega ali, você tá num ambiente tranquilo. Imagina você tá num ambiente ali de boa, tranquilinho, trabalhando, quietão ali e tal. Você está tranquilo. O seu sistema fisiológico está todo tranquilo. Sistema nervoso tranquilo, tudo bonitinho.
chega alguém muito estressado, bravo, e aí alguma coisa aconteceu e ele vem pra cima de você. Então, quando você tá ali parado e você, através da sua visão, enxerga aquela situação, você tem uma percepção e automaticamente essa informação vai pro seu cérebro. É um perigo. É um perigo. Óbvio que é um perigo diferente do cachorro. Depende, né? Às vezes o cara tá querendo te morder. Armado, né? Às vezes ele quer morder sua canela. Ou jogar alguma coisa na sua cabeça, não sei. Não, vamos pro normal. Vamos pro normal. Mas pode acontecer se o cara chegar muito lógico. puto, né? Pistola, enfim. Pi. Não, pistola pode falar. Enfim, aí ele veio, e a pessoa chega daquele jeito, muito nervosa. Aquilo ali é um perigo. Pro seu ambiente de trabalho, você está tranquilo, a pessoa chegando é considerado um perigo. Então, a mesma coisa que acontece, você fica com as mãos suando, fica mais branco, você fica pálido, porque ele está respondendo àquele estímulo que é aquela pessoa chegando. E se você tem isso com frequência, todos os dias, você lida com clientes estressados que vão abrir uma reclamação ou falar alguma coisa, ou o seu gestor que não sabe lidar, talvez, muitas vezes, não tem um treinamento adequado e chega para fazer uma cobrança de uma forma indevida, mais agressiva. Que mais? Qualquer situação que sai do seu controle, naquela zona do seu ambiente ali, pro seu cérebro é um perigo. O estresse sobe e aí, consequentemente, todo o processo fisiológico acontece. O tempo todo isso acontece. Então, você tem picos. E pensa comigo, quando você tem picos de estresse, tem um hormônio que é liberado. Essa parte fisiológica do medo, por exemplo, a amígdala, que é dentro do nosso sistema nervoso, existe uma coisa chamada amígdala, que libera informações para o nosso corpo, dizendo, você está em perigo. Então, o nosso cérebro é enganado o tempo todo. Aquele estímulo se torna um perigo. Então, imagina isso acontecer dentro de uma semana, todos os dias e várias vezes no dia. Então, o seu corpo está sendo como se fosse agredido o tempo todo, fisiologicamente, e isso vai trazer problemas gravíssimos, né? Então, mas o que eu achei legal, não sei se alguém já pesquisou isso, você está viajando, eu adoro viajar na maionese, mas eu falei, exatamente, você está tendo todo esse pico de adrenalina, pico de hormônio, pronto para correr, pronto para fazer alguma coisa, e você não faz. Então, você está tendo um monte de combustível. Exato. Ou seja, colocar uma sessão de esteira e um saco de pancada nas empresas não ia resolver muito disso? Muito bom, hein? Acabei de tomar um esporro, vou lá, corro, gasto todo Pode ser. Tem aquela sala do grito também, eu já vi. Mas você sabe que tem algumas empresas criando alguns mecanismos para exatamente isso, porque tem relação, sim, com isso que você falou. Não é uma viagem, é como se seu corpo tivesse ali quase explodindo, mas não tem como. Por uma coisa física. Exatamente. E como você continua sentado ali, sentado, isso tentando segurar, exatamente. E normalmente os engenheiros, meu pai é engenheiro, e eu conheço alguns outros engenheiros, não é aliás, tem exceções, mas a maioria não lida bem com emoções, é mais introspectivo. Olha não, gente, só! Isso aqui é de uma forma geral, pode acontecer outras pessoas serem mais... Eu choro, hein? mais expansivas. Né? Existem pessoas mais expansivas, mas o engenheiro normalmente é mais racional, ele não tem essa prática. Primeiro, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, normalmente já não é muito comum as pessoas serem ensinadas a lidar com emoções. Não sei como que vocês têm como é a criação de vocês, mas... Engole o choro, né? Exatamente. Nossa. Engole o choro. Você não pode chorar. E aí você não sabe o que fazer com isso. Na hora que você tem um estímulo estressor dentro do seu trabalho, você trava, fica lá, né, parado, sem saber o que fazer. E aí você pode até uma hora explodir, no sentido que é ter transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E aí você desenvolve, né, doenças e transtornos gravíssimos que depois para conseguir lidar é muito difícil. Muito difícil. Tem alguma profissão que tem um ranking maior em burnout? Olha, é interessante sua pergunta. Eu nunca pesquisei de ranking, mas os médicos tá sempre em primeiro por lidar com vidas e a pressão de você cuidar e, né, perder uma vida. Então, eles colocam os médicos num ranking muito bom. Os outros eu não consigo trazer, mas eu consigo encontrar coisas que ficam ligadas, como eu comecei dizendo aqui, que são essas questões ambientais, externas, que intrinsecamente traz uma pressão sem a gente perceber. Só de você estar nessas profissões já tem uma pressão.
Então, é um ambiente, né? Exatamente. Mas uma coisa que o Bruno falou sobre o saco de pancadas, o brinquedo da sala do grito, seria um pós, né? Estímulo estressante. Mas não seria melhor fazer o treinamento para não chegar nesse estímulo estressante? Treinar os gestores, treinar as pessoas? Porque não adianta nada eu ficar só tentando remediar a pessoa que tá levando pancada e não remediar quem tá batendo. Perfeito. Não remediar, que eu falo, é isso? Tá certo. Tá certo? Dá pra usar sim. E é legal que você traz. Esse, eu acho que seria o mundo perfeito de todas as profissões, gente. É conseguir se antecipar e criar mecanismos e treinamentos para poder lidar com isso. Porque todo mundo coloca... Eu vou falar de inteligência emocional. Todo mundo coloca inteligência emocional numa prateleira achando que é um negócio... Nossa, inteligência emocional. Aquela pessoa tem inteligência emocional. Nada mais é do que praticar a lidar com o dia a dia, com as suas emoções, com situações de conflitos, com pessoas que estão descontroladas e aí você sabe lidar nessa situação. Tentar não se descontrolar junto. Exatamente, para não se descontrolar junto, entendeu? Então a inteligência emocional, as pessoas não têm essa visão e um dos papéis do psicólogo e eu faço muito isso nas minhas redes sociais, eu tento fomentar ao máximo de que, gente, é só praticar. Todo dia dá para você praticar um pouco. Então, sua pergunta é maravilhosa, a sua colocação. Se as empresas ou quem estiver escutando aqui esse podcast, começar a praticar um pouquinho por dia de inteligência emocional, gente, não é que vai ser assim 1000 maravilhas e vai resolver o problema do mundo. Mas para lidar com as empresas no dia a dia, a pressão e tudo mais, você fica mais leve. É praticável. Eu vou dar um exemplo. As pessoas quando estão ali no trabalho, independente da área que a gente atua, vão ter problemas, certo? Uhum. Problema é a coisa mais... Sempre acontece. Sempre problema. A gente nasceu para apagar incêndio. Exatamente. E aí o que acontece? Estamos lá numa situação, eu e você, discutindo. Existe uma coisa que chama espiral do conflito. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui viajar, estava lá viajando com a galera, todo mundo e tal. E aí, beleza. De repente, a gente tinha que decidir. Então, nós tínhamos um problema. Qual que era? Qual praia nós íamos e qual horário ia sair. E a gente estava numa casa com umas 10 pessoas, 15. Vocês já fizeram isso, já? Ai, nem fala. Gente, Fala em casa. Nunca dá problema. Nunca. Imagina. E aí, a gente, todo mundo lá, tal, começamos a tentar decidir. Não sei o que, um fala uma coisa, outra. Aí, de repente, qual que era o foco? Qual que era o problema? Comida. Também. Aí entrou no meio. Gelada, cerveja, era a praia. Não, inicialmente era a praia que ia e o horário. Só. Esse era o problema que tinha que resolver. Cara, de repente tinha um falando assim: mas onde você deixou a louça suja? É porque não sei o quê. A comida sempre é o problema, e aí, exatamente. Sempre, ainda não tinha gente que não tomou café. Uma loucura. O outro comeu demais. Comeu demais. Você não deixou comida pra mim. Então, assim, o espiral do conflito é brincadeira, eu tô trazendo de forma de brincadeira, mas o espiral do conflito é quando a gente começa a ter nós temos um problema para resolver, só que a gente não percebe que esse problema nem está sendo discutido mais. A gente está começando a trazer coisas da vida pessoal, de coisas do dia, de outro dia que o cara falou e tal. E a dica é que é treinável. Só de eu trazer essa informação para vocês, acredito que amanhã vocês vão estar no trabalho lá, vai ter um problema, vocês vão lembrar de mim e falar assim: nossa, deixa eu colocar o problema na mesa. Você sabe que esse termo, coloque o problema na mesa, é uma forma de praticar e dar essa informação para o seu cérebro. E na hora que você tiver um problema, é instantâneo. Possivelmente você vai lembrar da nossa conversa, se você fizer esse exercício sempre. E aí você vai ter o hábito de, na hora que tiver uma discussão, por exemplo, você lembrar de: opa, peraí, qual que é o problema que a gente precisa definir aqui e resolver? Putz, precisa assinar esse documento aqui, a parte é sua, enfim, engenheiro, agrônomo, qualquer coisa. Vamos colocar o problema e agora eu não sou o problema, nem você é o problema. O problema está aqui. Nós temos nós dois que resolver. Cara, se você fala isso numa discussão pra alguém, o cara fica sem jeito, ele não vai querer discutir, ele fala: putz, você tem razão. Vamos ficar desarmado. Boa, a palavra é essa. Então, assim, o que você trouxe de se antecipar a esses problemas, né, que nós temos de burnout é diário, é treinamento, é falar sobre o assunto, é trazer mecanismos para fomentar na empresa, né, no ambiente de trabalho, e também ter essa linha
pra dar porrada ali, pra desestressar, viu, gente? Porque não tem como. Somos humanos, não somos perfeitos. Uma hora ou outra alguém vai estressar. Então, em vez de brigar um com o outro, vai ali, vai lá, desestressa. Imagina quanta... Eu tô aqui a fila pra entrar. Estou aqui concentradíssima fazendo um cálculo ou lendo alguma coisa que eu preciso decorar e tem o outro ali esmurrando o saco. Eu vou lá esmurrar ele. Mas é lógico que ninguém vai fazer uma coisa assim, também mal feita, né? Põe uma salinha. Vou botar a esteira do lado da sua mesa do ali, lado correr eu tenho certeza. Suar em cima do teu conteúdo. Aí eu que vou entrar na briga. Bom, pessoal, vamos focar. Problema na mesa. Vamos focar aqui. Como você... Que autoavaliação uma pessoa que acha que está nessa situação consegue identificar para que não se torne um problema crônico, algo que ela precise de um tratamento? E aí, qual seria uma solução rápida e fácil? Para quem está no começo, lógico, não estamos pensando em quem esteja que ir para um psicólogo e tudo mais. Vamos pensar quem está no começo, só acho que eu estou querendo entrar no burnout, estou acendendo fósforo aqui para botar fogo. O que eu faço? Umas férias? Por favor. Enfim, qualquer outra coisa, né? Não vou chutar. A sua pergunta é interessante porque tem uma dificuldade muito grande. Tem uma linha tênue. Cara, sabe por quê? Hoje, como a exigência está muito grande, as pessoas, né, precisam bater meta, as empresas precisam faturar, rede social, muita informação, tudo está muito, o tempo todo. A pessoa começa a sentir alguma coisa, ela fala assim, não, mas isso aqui não é nada, é porque tá estressante. Eu tô vendo que eu tô estressado, mas não, eu preciso continuar. Até pelo desemprego. A pessoa tem medo de... tem que desempenhar. Exatamente. Ela tem medo de levantar a mão e falar assim, tô surtando aqui. Então, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a pessoa tá desesperada ou já começou a perceber, ao mesmo tempo tem alguma coisa empurrando ela, que é o mundo do trabalho, a sociedade e a dificuldade de lidar. Antigamente, a gente via só o pai, sei lá, trabalhando, ou sua mãe, enfim, mas normalmente o pai ali, a mãe cuidando das crianças. Estou falando de um tempo bem mais atrás aí. E agora, para você viver bem, pelo menos conseguir sobreviver hoje na sociedade, o pai e a mãe tá ali trabalhando muito ao extremo para conseguir sustentar a família. Então, a sua pergunta é boa, porque a ideia é, começou a sentir, levanta a mão. Ah, mas o meu chefe, pensa na sua saúde mental e na sua vida, porque isso é o que mais importa para você. Então, começou, aí eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns sintomas, e eu gosto de separar entre sintomas comportamentais, físicos, né, fisiológicos e emocionais. Porque aí a pessoa agora que vai escutar, vai falar, putz, eu tô com os 3 e as coisas estão acontecendo. Ferrou. Ferrou. Preciso me cuidar. Psicólogo, psiquiatra, olha lá. Exatamente. Não, mas aí eu vou dar umas outras açõezinhas que ajudam, tá? Igual você falou, antes de chegar num nível muito grande, eu vou trazer algumas coisas legais. Mas, por exemplo, fisiológico. Dor de cabeça com muita frequência. A pessoa começa a sentir quase todos os dias. Quem tem enxaqueca então, piora muito. Ela começa a perder o sono, não consegue dormir. Consequentemente, ela tem até problemas intestinais, né, estomacais gravíssimos ali. Começa a perder energia. Ela se sente cansada. Ela fala, o que está acontecendo comigo? Então, isso aí já são indícios. Só que isso tem que... A pessoa começou a perceber na mesma semana, 1, 2, 3 vezes, já é um ponto de atenção. Questões emocionais. Consequentemente, você não dormindo, você fica irritado, certo? Então já começa a ter uma irritabilidade muito grande. Você começa a ficar triste, se sente mal, insuficiente, né? Você acorda e fala, não vou conseguir, hoje não quero ficar na cama. Então são pontos ali de atenção muito interessantes. E por último, os comportamentos. Quando você tem esses 2 primeiros aí, o emocional e o fisiológico, você tende a se afastar, querer se isolar. E aí você não quer sair de casa, chega final de semana as pessoas, vamos sair, não, quero ficar em casa, tal. Putz, isso aí é um ponto de preocupação. Tem pessoas que migram para álcool e droga. O cara começa a ir para algum canto de alguma forma para poder extravasar. Então vamos lá. Antes de deixar o negócio chegar na síndrome do pânico, exatamente, antes de chegar em coisas absurdas, né, a própria depressão que pode desencadear, tá? Que são transtornos. Aí você passa de uma síndrome, né, ali de burnout para um transtorno muito mais grave. Exercício físico. Eu tô lá na Plasticitar, é uma clínica direcionada para pessoas que querem emagrecer, ganhar massa,
de forma saudável, tá? Então a gente tem profissional de todos os tipos lá, cardiologista para acompanhar, nutricionista, um endócrino, a parte estética também, nós temos médico estética, que faz toda, né? Te acompanha ali, te deixa com autoestima legal. Mas por que eu tô dizendo isso? Uma coisa simples, exercício físico. Começa a correr, acha um exercício que você gosta. E aí eu vou te explicar o porquê, a pessoa que estiver escutando o podcast, entenda. Quando você está fazendo exercício, gente, é uma coisa que é fisiológico, tá? Pensa comigo. Vou dar um exemplo. A pessoa tá ali focado no problema, certo? Com estresse, lembrando do trabalho. Putz, eu preciso assinar aquele documento e meu chefe me mandou aqui. Fala alguma coisa do agrônomo aí que você fica tenso e nervoso. O passarinho tá comendo a plantação. Os bichinhos que comem a plantação, que isso é muito sério. A praga pode acabar com tudo, né? Ferrar tudo. Então, assim, você tá ali pensando naquilo, seu foco tá no problema. Quando você vai fazer um exercício físico, existe uma coisa que a gente faz. Desculpa. Pode ir. Aí você vai correr no meio da plantação e vem o bicho lá, ferrou tudo, só piorou. Vai pra academia. Tá bom, vai pra academia então. O agrônomo, gente, agora eu tô imaginando aqui. Tô puto com os bichinhos, tô correndo e comendo. Aí você lembra de novo. Aí você senta e chora. Você assusta eles, é só você ficar lá correndo, assusta, você já faz o card e aí você protege a plantação. Numa chácara, assim, numa plantação. Imagina, cara. Mas, gostei, isso pode acontecer também. Então, gente, é só pensar aí, o agrônomo vai pra academia, ou o arquiteto, o engenheiro, pode ir pro mato, não tem problema. Tá bom, eu vou correr lá no mato. Tá correndo o lá. O cachorro vem atrás de mim. Aí fica com medo de novo. Não, calma, gente, vamos lá, isso aí. Vamos pro normal. Vamos pro normal, vamos pensar. Pro extremo, vamos pro extremo, não. Mas o que acontece? Quando a gente tá fazendo exercício físico, o nosso cérebro não tem a capacidade de ter o foco ali, de ter atenção, né, de 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Dizem que as mulheres conseguem isso. As mulheres são maravilhosas por isso, né? Dizem. Mas, além de outras coisas. Mas eu falo assim, o cérebro ele não tem essa capacidade, ele precisa, por isso que existe o foco. Você vai lá, para um momento e dá atenção para aquilo. Então, é como se você, num período que você está fazendo o exercício físico, é como se você desse um descanso pro foco que tá te deixando estressado. Mas aí você tem que deixar o celular de lado também, porque não adianta nada você fazer o exercício físico olhando os e-mails da empresa, olhando... Mas você não tá fazendo exercício físico. Exatamente. O aumento do uso do celular Só piorou. O home office também ajudou a piorar? Ajuda a piorar. Porque porque eu e o Bruno temos uma briga com o home office aqui. Eu falei ele não gosta, eu gosto. Da pandemia e que aí isso não ia ser bom, mas tudo bem. Sempre dá essa... Como que é? Essa discórdia, não é uma briga, nem sei mais o que dizer. O Bruno Bruno fica toda hora defendendo que não tem que ter e eu acho que não é bom. Gente, na verdade é assim, eu não, como psicólogo, eu sempre tento enxergar de verdade os 2 lados, 3, 4 lados. Sempre tem a minha história, a sua história e a verdade, né? O fato as exceções, pode ser que funcione para algumas pessoas, não. Eu acho que para a grande maioria não funciona. É isso que eu falei sempre. Exatamente isso que o Bruno trouxe. A cara dela. Cadê? Tem uma figurinha. Não, tem gente que gosta de não fazer nada e de ficar em casa. Tudo bem. Agora, pra maioria... Vamos aproveitar que eu sou psicólogo, já vamos fazer uma sessão aqui. Fazer nada, deixa você, Bruno, deixa. Que fica correndo atrás dos passarinhos. Exatamente. Cada um com o seu trabalho. Escolhi certo. Mas tá vendo como que essa questão do home office também é um outro ponto. Tem pessoas que sabem usufruir do home office, outras não. O ponto está ligado a alguma coisa que eu trouxe agora há pouco. Inteligência emocional para lidar com as situações. Porque se a pessoa tem inteligência emocional aflorada, desenvolvida, né, essa capacidade de lidar com as coisas, não vai ser o home office especificamente que vai atrapalhar, ou o presencial, tá vendo? E aí depende muito de cada pessoa, de cada personalidade, tá? O home office, você podia desligar a câmera, dar um grito e ninguém tá vendo. Olha só que legal. Tá, mas o que eu falei aqui pra mim... eu fiz muito isso quando eu tava no banco.
Porque eu falava que era difícil eu entender o home office dar certo, porque assim, a gente já existe aquilo de, não leve o seu trabalho para casa, os problemas do trabalho ficam no trabalho. Não, mas isso aí você está trabalhando em casa, como é que você Entendi. separa isso? Exato. Então, como eu acho que a grande maioria não tem uma inteligência emocional para fazer essa blindagem, para fazer essa impermeabilidade dos mundos, acaba tendo problema. conflito. E outra também, às vezes muita gente não estava preparado em ter um escritório, né? Sim, porque fora se isso, você não tem a na sua condição casa, física. exatamente. Se você na sua casa tem um escritório, você entra, trabalha, fecha a porta e volta. Isso pode ajudar, né? O comportamento de fazer isso também ajuda a lidar com o home office. Muita gente não... Eu, por exemplo, na época da pandemia, eu estava no banco ainda. E aí, meu apartamento é pequeno, não tinha essa área, né, de escritório. Eu saía, tinha que descer, tinha dia, dar uma volta na rua, porque assim, eu estava surtando, tá vendo? Então, pra mim, o home office não foi algo muito, muito bacana. Tem outras pessoas que sabem lidar, né? Então, é interessante. Eu falo, você sai com estresse lá em cima, pronto pra correr, pronto pra brigar. Aí você saiu do escritório, a criança fez uma... Pronto, você já estourou em cima da criança que não tinha nada a ver com o problema. Situação. Isso pode acontecer. Mas quem tá estressado vai estourar com a criança, independente de estar trabalhando em casa ou tá chegando do trabalho. Chega cansado e vai estourar com a criança. Vamos pode voltar acontecer. pro problema. Viu? Exatamente, mas pode acontecer também. Viu? Até usando esse assunto, é interessante isso. Legal vocês trazerem essa discussão, porque é o que acontece. A gente não tem que, dificilmente, eu falo aqui de outros exemplos e tal, mas é legal trazer exemplos que acontecem na vida real mesmo. Home office, o filho lá fazendo bagunça, a esposa nervosa porque também tem que cuidar e tal. Como lidar com isso, né? Então, tentar... Além do exercício físico, que é uma coisa instantânea, gente, é algo que funciona. Você está tendo uma dissociação, que a gente chama, de foco. Você está tirando o foco por pelo menos 1 hora daquilo, ou 1 hora, 40 minutos. O tempo que você estiver fazendo o exercício, vai tirar o foco daquele estresse. E aí o seu corpo, fisiologicamente, lembra, Bruno, que nós falamos? Lembra aquela explosão de emoções lá dentro, o tempo todo acontecendo, pelo menos 1 hora, 40 minutos você fica sem ter esse tipo de... Aí você vai queimar tudo aquilo que você liberou. Exatamente, é como se você voltasse, né, o corpo ali, a gente chama de homeostase dentro da psicologia, que é o controle de autorregulação. Aí as coisas voltam mais ao normal. Outra coisa, tempo de qualidade. Não sei se você, né, a gente mora em Ribeirão Preto, Ribeirão é uma cidade que é grande, né, comparada com outras cidades aqui da região, sim. Mas vamos pensar em São Paulo. São Paulo pequeno. Não dá. A pessoa sai de manhã 6 da manhã, 5:30 da manhã e volta 11 da noite. Chega final de semana, o máximo que dá, às vezes tem trabalho para fazer e tal. Então não ter tempo de qualidade, que significa estar com a família, com os amigos, fazer ali uma caminhada, não na parte esportiva, mas vendo as coisas, olhando os detalhes, curtindo os momentos, isso também é uma forma de você começar a lidar. Vamos pensar em pessoas que ainda não estão num nível absurdo lá, né? Sim. Surtado, vamos trazer. Começou a sentir, você que está escutando aqui, começou a sentir isso, e já esses sintomas que eu trouxe, fisiológicos, comportamentais e emocionais, né? Dor de cabeça, enfim, irritabilidade, coisas que você fala, isso não é normal, tá acontecendo com frequência, já procura uma academia, se você não tem esse hábito, já procura ali mudar o seu comportamento com as pessoas ao seu redor, prestar mais atenção nos detalhes, curtir cada momento. Aí você pode me falar, pô, Felipe, eu já faço tudo isso e ainda estou sentindo tudo isso que você me falou. Aí a gente entra em um nível maior que a pessoa está nessa síndrome, né, no burnout, esse estresse crônico já está tão forte que aí tudo isso não está conseguindo resolver ou amenizar. Ou ameniza um pouco, mas ainda você continua. Aí a gente entra, por exemplo, com a psicoterapia, né, procurar um psicólogo. E em casos de extrema urgência, ali, de níveis absurdos, o psiquiatra. Por quê? Para poder entrar com medicamento. Perfeito. Porque o medicamento, por que ele ajuda o medicamento? Não é para te dopar e você falar, nossa, agora tô bem, tô zen, né? Tem gente que fala, né? Vou dar com remédio. Segurei aqui. Tem muita gente que fala isso, né? Mas, o que acontece? Você usa o remédio para quê? O nível avançado que você sai, né, do burnout, estresse crônico, começa a ter a síndrome do pânico, por exemplo. Vou dar um exemplo de síndrome do pânico. O seu trabalho tem um elevador.
E aí todo dia você sobe e desce nesse elevador e você está com burnout já. Está em níveis avançados. Não está conseguindo lidar com isso. Está em nível absurdo. E aí um dia você está subindo o elevador trava. Não sei se vocês já ficaram presos no elevador, não. É horrível, né? Mas eu acho que eu nunca fiquei, não sei, nunca tive essa experiência horrível. Mas eu tenho pacientes que já me falaram isso. Ficou preso no elevador. O cérebro é capaz de associar estar preso no elevador, aquela situação traumática. Tem gente que, né, cria aquela fobia achando que vai ficar preso, que vai morrer. E ligado também ao ambiente de trabalho dele, né, ao chefe, aos gestores, às pessoas que estão ali. Enfim, isso pode acontecer. E naquele momento, você tem ali uma síndrome do pânico relacionada a andar de elevador, a lugares fechados, por exemplo. Automaticamente, toda vez que você vai entrar no elevador, você não consegue. Você vai ter que andar de avião, por exemplo, você não consegue. Lugares fechados. Tem gente que até para andar de carro, fazer uma viagem daqui em São Paulo de carro, se sente assim, porque tem medo de ter o ataque de pânico e não conseguir sair daquele lugar e ir para um hospital. E isso é muito comum acontecer. Então, níveis assim, para que entra o medicamento? O psiquiatra receita, né, um ansiolítico ali, para que a pessoa não tenha episódios com frequência. Então, para ela poder encarar novamente a situação e voltar. Você só consegue lidar com um trauma se expondo a ele. Mas aí você vai falar assim, pô, Felipe, mas eu vou me expor a um trauma, mas como assim? Eu vou ter vai piorar. Vai piorar. Não. Aí, o que acontece? Quando alguém tem um trauma, essa pessoa tem dificuldade mesmo de ter novas emoções positivas. O cérebro tem uma modificação fisiológica. É como se os caminhos neurais dessa pessoa tivesse ali uma ruptura. Sabe? Assim, o negócio, a pessoa fica, cara, e agora? Eu não sei mais lidar com isso. O que ele faz? Um remédio acalma a pessoa, deixa o sistema nervoso dela mais calmo para que não tenha picos de ansiedade, liberação de hormônio, mão suando, aquela sensação horrível, e ela consiga encarar e entrar no elevador e criar uma nova memória. Então, um exemplo, com a ajuda do psicólogo, psiquiatra e psicólogo, eu vou lá e vou falar assim, ó, você vai entrar no elevador porque agora você está medicada, tá tudo bem, você vai entrar com uma pessoa que você gosta escutando música. A gente, da teoria cognitiva, comportamental, a gente associa tudo isso para ajudar no tratamento da pessoa. Não sei se vocês sabiam disso. Então, assim, pessoas com um nível absurdo de burnout, né, em qualquer profissão, mas na de vocês, engenharia, arquitetura, engenheiro agrônomo, foge um pouco do mato e procura um psicólogo e um psiquiatra quando estão em níveis absurdos. Abraça uma árvore. Abraça uma árvore que fica tudo bem. Mas pode acontecer de chegar em níveis absurdos. Então, antes de chegar em níveis absurdos, o esporte, o momento de lazer, férias. Às vezes você tá com férias paradas lá. Tira férias. Chega e fala, ó, preciso de um tempinho. Eu tinha visto até num podcast, eu não vou conseguir dar como fala? O arroba de qual que é, que eu não lembro qual que é. Mas eles falavam assim, tinha alguns pontos que eles elencavam. Você precisaria receber mais para que se você recebesse mais, você continuaria nesse emprego? Ele estava falando mais na parte da pessoa que já tentou todos os pontos e mesmo assim não sentiu melhorar. Então, você está se sentindo mal assim porque você acha que está recebendo menos? Então, se você recebesse mais, você continuaria? Ah, não. Se mudassem a forma que fala com você, você continuaria? Até o ponto de elencar aqui qual que é o momento de você realmente sair. E tem algum momento que vocês mesmos indicam que está na hora de partir para o próximo, tentar sair daquele ambiente? Sim. Quando isso, no tratamento da psicoterapia, a gente faz algo chamado dissociação sistêmica. Então, o que a gente faz? A gente pega ali com o paciente e esse trabalho de... O que você sente quando você está no ambiente físico lá do trabalho? Nossa, eu fico com taquicardia, eu fico muito mal, minha mão transpira, tal. Opa, o ambiente é algo que muito estressor para ela. Mas se mudasse de ambiente... Então, essas perguntas que a gente vai fazendo, a gente ensina na psicoterapia o paciente. Muito difícil ele fazer isso sozinho, tá, gente? Uma pessoa que está com uma síndrome de burnout ou já desenvolveu transtornos... difícil ela se identificar. Muito difícil ela conseguir fazer esse trabalho. Por isso que a ajuda do psicólogo é importante. E aí a gente coloca de número de 1 a 10 níveis. Putz,
Chegou no nível de estar no ambiente com as pessoas, talvez não é para você estar ali. Talvez chega um momento de você tomar a decisão de sair daquele emprego, que vai ser mais saudável, a sua saúde mental vai ser melhor. Né? Então, existe essa possibilidade, sim. Ao extremo, pode ser um extremo, mas fazer essa mudança pode mudar a vida de alguém também, sabe? É bem interessante essa pergunta sua, viu? Sobre isso. Eu gosto de falar, de novo, bastante coisa alheia. Eu vi uma vez... Adoro isso. Toda vez que ele vai colocar alguma coisa que é pontual, ele fala que é alheia. Alheia. Não, porque eu vou comentar. Eu vi uma vez que no Japão, numa companhia aérea, eles tinham desenvolvido um programinha, um sisteminha no computador, onde toda aeromoça, antes de entrar pro avião, ela tinha que ir lá e sorrir pro programa. E aí o programa conseguia ver o nível de estresse, conseguia ver tudo e falar assim, ó, tá liberada pra ir, não tá liberada, vai pra casa, porque você tá transtornada, seria algo forte. Mas você não tá em condições... Estressada. E já existe, você que está no mercado, talvez não seja tanto o teu métier, mas você já viu alguma coisa relacionada a isso? Uma inteligência artificial, alguma coisa? Eu pensei agora, como ela falou, como evitar? Você ter câmeras no ambiente de trabalho, com uma inteligência artificial, reconhecendo as reações corporais de cada um e falar, cara, esse cara vai explodir com alguém. Toca o telefone dele, tudo por inteligência. Você conseguiria controlar tudo isso e evitar. Tá aí um negócio para ganhar dinheiro. Muito legal, é verdade. Quem não fez isso ainda... Hoje, eu digo que dá para se fazer isso, só que aí depende das pessoas, de treinamento. Então, se um gestor tiver, e a empresa tiver preocupada com a saúde do funcionário, que tem que ter, porque quanto melhor o funcionário estiver mentalmente, mais motivado e mais ele vai trabalhar. Não ao contrário, tô desmotivado, vou continuar apertando. Então, o treinamento para um líder olhar para a sua equipe e falar assim, ó, eu conheço meu funcionário, isso pode salvar a vida. Então, na hora que ele chega de manhã e olha para aquele funcionário e vê a expressão facial dele, a forma como ele respondeu, ou atendeu um telefone, o papel desse líder é chegar nele e falar assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você quer dar um tempinho? Enfim, trazer estratégias, você quer voltar para casa hoje, trabalho de home office, vai te fazer bem? Perguntar para a pessoa, né? Então, muito legal isso aí. Eu acredito, né, que já deve existir alguma questão de inteligência artificial, algum aplicativo onde a pessoa todos os dias de manhã fala alguma coisa, troca mensagem. Então, mas é que aí eu acho que, exatamente, aí depende muito do empenho da empresa, de meio que impor que todo mundo tem que responder. Agora, hoje a gente já sabe que você reage, você tem expressões corporais e faciais que dariam essa dica para uma inteligência artificial que estivesse analisando tudo isso. Até porque se a pessoa às vezes está sendo pressionada a realizar um trabalho e rápido, não está com medo de perder o emprego, ela responderia que está tudo bem. Exato. Então vai ser... Se fosse para responder. Não vai ser tão exato, né? Às vezes a inteligência artificial com a expressão facial, com a forma de andar e tudo mais, pode acontecer. Mas eu digo para vocês que também, para pensar, se a pessoa também está com muito medo e não está sabendo lidar, ela vai tentar se comportar também de uma forma. Então a inteligência artificial vai ter que buscar detalhes muito minuciosos para poder... Aqui eu acho que assim, depois de 1 ou 2 anos rodando um monte de imagem, a inteligência já teria condições de falar, isso aqui tá fora de padrão. Nossa, 1 ou 2 anos a pessoa já morreu. Bem inovador. Não, mas gente, tudo bem. Para aquela pessoa talvez não seja a solução. Para o futuro daquela empresa, perpetua o funcionário. Muito bom, hein? Gostei. Bem inovador isso aí, hein? Se ganhar dinheiro com isso, eu quero a minha porcentagem, viu? Já vou salvar esse podcast aqui, urgente. Bruno, já patenteei a ideia, por favor, porque a gente tá precisando, né? Patentear umas ideias aí que a gente joga aqui e quando vê, o pessoal desenvolve. Se Deus quiser. Mas é bastante interessante essa questão, é uma questão que todas as empresas têm que pensar no funcionário, não só pensar nos lucros, não só nos ganhos, ser mais humano. Trazer essa questão mais humana para a empresa, porque todo mundo erra, todo mundo às vezes não consegue o que a empresa quer e tudo mais, porque às vezes a empresa está com uma meta e às vezes fazem metas que são impossíveis de atingir, na esperança que atinjam, né? Exatamente. E aí é bom a gente às vezes dar um passo para trás e ver o que está errando e tentar melhorar para que não chegue num estado crítico desse. Porque tem casos de suicídios também, por causa disso, por né? causa disso, absurdamente. Exatamente isso. E aí, os donos das empresas muitas vezes se esquecem, no dia a dia, de que o maior ativo que a gente chama, eu trabalhei em banco, a gente falava muito isso, o maior ativo são as pessoas. Sem as pessoas, nada acontece nessa vida. A relação humana é algo
é inerente, a gente nasce, alguém tira a gente da barriga da nossa mãe. A gente morre e alguém precisa tirar a gente da onde a gente estiver e colocar num caixão e enterrar. Não tem como. E as pessoas muitas vezes se esquecem, ao longo do caminho que é a vida, de que as pessoas são o bem mais importante que nós temos. Então, valorizar as relações e valorizar as pessoas é o caminho do sucesso para tudo. Qualquer relação, profissional, pessoal, enfim, para todo momento da vida. Olha, a gente sempre recomenda terminar com uma frase de impacto, mas Mas já já que foi, eu foi acho. feito, então vamos Mas terminar o essa podcast frase- aqui, que eu acho que a gente vai encerrar legal. Legal, obrigado. Viu? Pessoal, obrigado vocês, como sempre é um prazer estar aqui. Obrigada. Você provavelmente está nos ouvindo em algum tocador de podcast, nós estamos disponíveis em todos os outros principais. Fique à vontade para nos ouvir em todos. Mande seu comentário, ative o sininho, segue a gente. E se você tiver alguma sugestão, fique à vontade para fazê-la. Obrigado, tchau, tchau.